Homo sapiens versus Neandertais, o último sobrevivente da pré-história. Documentário completo. Por um tempo, nós não estávamos sozinhos. Houve um mundo onde várias humanidades caminharam lado a lado. Neandertais, denisovanos, floresienses, Naled, todos filhos da mesma origem, lutando pelo mesmo futuro, cada um moldado por um ambiente diferente, por desafios distintos, por histórias que quase ninguém mais lembra. Eles pensavam, caçavam, cuidavam dos seus, tinham cultura, tinham ferramentas, tinham laços, e por um breve instante na história, compartilharam o mesmo céu, os mesmos medos e a mesma terra. Mas algo aconteceu. Um a um, eles desapareceram e só o Homo sapiens permaneceu. Essa não é apenas uma história de extinção, é uma história de sobrevivência. E mais do que isso, é uma história de diferença. Porque se todos eram humanos, por um tipo sobreviveu, o que havia no Homo sapiens que os outros não tinham foi o cérebro, a linguagem, a imaginação, ou algo mais sombrio, a capacidade de eliminar o que era diferente. A pré-história guarda mais perguntas do que respostas. Em cada fóssil, em cada fragmento de DNA, há sinais de outras humanidades, criaturas que viveram, amaram, temeram, tão humanas quanto nós. Mas durante o final da Era do Gelo, uma a uma, elas sumiram. O clima mudou, os ecossistemas colapsaram, os recursos se tornaram escassos e os únicos a atravessar o abismo do tempo foram os Homo sapiens. As descobertas científicas revelam algo inquietante. Talvez nossa vitória não tenha sido apenas sorte, talvez tenha sido consequência. E entender essa consequência é entender o que realmente significa ser humano. Há cerca de 300 mil anos, o mundo era um mosaico de espécies humanas. Na Europa, os Neandertais dominavam as florestas geladas. No Oriente, os denisovanos caçavam entre montanhas e cavernas. Nas ilhas da Indonésia, os floresienses, os hobbits humanos, sobreviviam isolados, enquanto o Homo naledi ainda vagava pelas cavernas da África do Sul. Cada espécie possuía sua própria cultura, ferramentas e modo de vida. Cada uma representava uma forma de inteligência, uma maneira diferente de ser humano. Mas o Homo sapiens, vindo da África, trouxe algo novo: imaginação e linguagem, a capacidade de sonhar antes de agir, de unir mentes em torno de uma ideia. E essa simples diferença mudaria o destino de todo o planeta. A ciência chama isso de salto cognitivo. Em algum ponto entre as origens humanas e a Era do Gelo, o cérebro do Homo sapiens começou a criar símbolos, mitos e estratégias. As primeiras pinturas rupestres, os rituais de morte e as histórias compartilhadas em volta do fogo. Enquanto os Neandertais usavam ferramentas, o sapiens usava significados. Onde os outros sobreviviam, ele planejava. Onde os outros caçavam, ele organizava. E quando o clima começou a mudar, apenas quem podia imaginar o amanhã conseguiu escapar. As descobertas científicas mostram que o encontro entre sapiens e Neandertais foi inevitável. Eles não eram inimigos, mas competiam por comida, abrigo e espaço. Alguns se misturaram. DNA Neandertal vive em nós até hoje. Outros desapareceram sem deixar rastros. Talvez tenha sido frio, talvez a fome, ou talvez o verdadeiro predador tenha sido a própria inteligência. Porque o SPS não apenas sobreviveu, ele dominou, adaptou, transformou e quando o gelo recuou, o mundo já pertencia a ele. Ainda hoje, os arqueólogos encontram fósseis que desafiam tudo o que sabemos sobre a origem da humanidade, fragmentos de crânios, pegadas fossilizadas e até híbridos genéticos entre espécies são os mistérios da evolução humana, pistas de um passado que não quer ser esquecido.
Talvez não sejamos o resultado final da evolução. Talvez sejamos apenas o que restou dela, porque só nós sobrevivemos. Foi a mente, a sorte ou algo mais sombrio, a capacidade de eliminar o que era diferente. O Homo sapiens é o único animal capaz de destruir para garantir o próprio futuro. E é por isso que, enquanto as outras humanidades desapareceram, nós seguimos em frente, mas deixamos pegadas de gelo e sangue no caminho. A pré-história não acabou, ela vive em nós. Cada pensamento, cada medo, cada instinto de sobrevivência é um eco das espécies que vieram antes. E talvez entender o passado não seja apenas olhar para fósseis, mas encarar o espelho e perceber que a história da humanidade nunca foi sobre força, foi sobre imaginação. O Homo sapiens não foi o primeiro a surgir, nem o mais forte, nem o mais adaptado ao frio, mas foi o único que aprendeu a imaginar antes de agir. Enquanto outras espécies humanas dominavam territórios, o sapiens começou a dominar ideias. E foi essa diferença invisível, essa centelha mental que mudou tudo. Há cerca de 300 mil anos, o mundo era um mosaico de humanidades. Os neandertais viviam nas florestas geladas da Europa, caçando bisões e se abrigando em cavernas profundas. Os denisovanos habitavam as montanhas da Ásia, moldando ferramentas com precisão e resistindo ao frio extremo. Os floresienses, com menos de 1 metro de altura, sobreviviam isolados nas ilhas da Indonésia, enquanto o Homo na Lade ainda vagava pelas cavernas da África do Sul, com traços primitivos, comportamento complexo. Cada espécie tinha sua própria cultura, seus próprios rituais, suas próprias estratégias. Cada uma representava uma forma de inteligência, uma maneira diferente de ser humano. Mas o Homo sapiens trouxe algo que nenhuma outra espécie parecia possuir em igual intensidade: a capacidade de imaginar o que ainda não existia. Foi esse salto cognitivo que redefiniu o jogo da sobrevivência. Sapiens começou a criar símbolos, mitos, histórias, pinturas rupestres que não apenas retratavam animais, mas expressavam ideias, enterros com objetos simbólicos, indicando uma crença no além, ferramentas que não apenas cortavam, mas revelavam planejamento e, acima de tudo, linguagem, não apenas sons, mas significados. Enquanto os neandertais usavam ferramentas, os sapiens usavam conceitos. Onde os outros sobreviviam, ele planejava. Onde os outros caçavam, ele organizava. E quando o clima começou a mudar, apenas quem podia imaginar-o amanhã conseguiu escapar. A linguagem permitiu que ideias fossem compartilhadas, que estratégias fossem refinadas, que grupos se tornassem mais coesos. A imaginação permitiu que o Homo sapiens criasse mapas mentais, previsões, rituais, e esses elementos se tornaram armas invisíveis, armas que não matavam, mas protegiam. O mundo começou a mudar. O frio avançava, os animais migravam, os recursos escassavam. E nesse cenário de caos climático, o Homo sapiens se mostrou adaptável. Ele não apenas reagia, ele antecipava. E essa antecipação foi a chave. Enquanto os neandertais resistiam ao frio com corpos robustos, os sapiens resistiam com ideias. Enquanto os denisovanos se fixavam em regiões montanhosas, os sapiens migrava, explorava, ocupava. Enquanto os floresienses mantinham tradições locais, os sapiens criava redes de troca, de cultura, de conhecimento. A imaginação virou ferramenta, ferramenta para caçar, para construir, para sobreviver. E essa ferramenta não estava nas mãos, estava na mente. As descobertas arqueológicas revelam esse salto. Pinturas em cavernas, como Chauvet, Lascaux e Altamira, mostram não apenas animais, mas movimento, narrativa, intenção. Enterros
com flores, pigmentos e objetos revelam uma espiritualidade e informação. Ferramentas com múltiplas funções indicam planejamento, e tudo isso aponta para uma mente que não apenas vivia, mas sonhava. O Homo sapiens começou a contar histórias, histórias que ensinavam, que alertavam, que uniam, histórias que criavam identidade, pertencimento, memória, e essa memória coletiva virou cultura, cultura que atravessava gerações, que resistia ao tempo, que moldava o futuro, enquanto outras espécies humanas dependiam do ambiente. O sapiens começou a moldá-lo, criou roupas adaptadas ao clima, construiu abrigos mais eficientes, desenvolveu técnicas de caça em grupo, acima de tudo, criou vínculos, vínculos que iam além do sangue, vínculos de ideia. A cooperação se tornou mais complexa, grupos maiores, funções definidas, liderança simbólica, e essa estrutura social permitiu que o Homo sapiens enfrentasse desafios maiores, migrasse para territórios extremos, sobrevivesse a crises ecológicas. A mente sapiens não era apenas lógica, era simbólica, e essa simbologia criou mitos, crenças, sistemas, criou a base da religião, da arte, da política, criou o que hoje chamamos de civilização, mas naquele tempo tudo ainda era instinto e improviso, e mesmo assim o sapiens já mostrava sinais de algo novo, algo que não podia ser medido em músculos ou em ossos, mas em ideias. O encontro com outras espécies humanas foi inevitável e não foi sempre violento. Há evidências de cruzamentos genéticos, de convivência, de troca. O DNA neandertal vive em nós até hoje, mas também houve competição por território, por alimento, por espaço, e nessa competição, a mente sapiens levou vantagem, não porque era mais agressiva, mas porque era mais adaptável, mais criativa, mais estratégica. O Homo sapiens começou a ocupar todos os continentes, da África à Ásia, da Europa às Américas, e em cada novo território ele se reinventava, aprendia com o ambiente, com os desafios, com os próprios erros, e essa capacidade de aprender, de transformar o medo em conhecimento, foi o que garantiu sua sobrevivência. Enquanto os neandertais desapareciam, o sapiens florescia. Enquanto os denisovanos sumiam, o sapiens se multiplicava. Enquanto os floresienses se extinguiam, o sapiens criava mitos sobre o mundo. Quando a era do gelo começou a recuar, o Homo sapiens já havia deixado sua marca em todos os cantos do planeta. A mente que imaginava venceu o corpo que resistia. A linguagem que unia venceu. Instinto que isolava. A cultura que criava venceu o silêncio que apagava. Essa vitória não foi apenas biológica. Foi simbólica, porque o Homo sapiens não apenas sobreviveu. Ele começou a contar a história. O mundo não era feito apenas de gelo e pedra, era feito de encontros. E cada encontro entre espécies humanas era uma colisão de histórias, de estratégias, de formas diferentes de existir. O Homo sapiens não caminhava sozinho. Ele cruzava trilhas com neandertais, dividia cavernas com denisovanos, observava pegadas deixadas por floresienses e Naled. Por um tempo, todos coexistiram. Mas coexistir não significa paz, significa disputa. E a disputa não era por poder, era por sobrevivência. A guerra invisível começou sem exércitos, sem bandeiras, sem líderes. Começou com o frio. O clima da Terra entrou em colapso. A era do gelo avançava, mudando ecossistemas, apagando florestas, congelando rios. Os animais migravam, os alimentos escassavam, os abrigos se tornavam raros. E nesse cenário de escassez, cada espécie humana lutava por espaço, por calor, por comida, por tempo. Os neandertais resistiam com força. Seus corpos eram densos,
seus pulmões poderosos, seus ossos espessos. Eles enfrentavam o frio como tanques biológicos, mas não se moviam com facilidade. Eram especialistas em sobreviver onde estavam, não em fugir. Já o Homo sapiens era leve, ágil, inquieto. Ele não resistia. Ele se adaptava e essa diferença moldou o campo de batalha invisível. A ciência revela que houve cruzamentos. O DNA neandertal vive em nós até hoje, mas também houve competição. E nessa competição, o SPS levou vantagem, não porque era mais forte, mas porque era mais flexível. Ele mudava de território, mudava de estratégia, mudava de ideia. Ele não esperava o ambiente melhorar, ele melhorava o ambiente. Enquanto os neandertais caçavam em grupos pequenos, o SPS formava redes de troca, de cultura, de informação. Enquanto os denisovanos se fixavam em cavernas, os sapiens explorava vales, montanhas, costas, enquanto os floresienses mantinham tradições locais. Os sapiens criavam mitos que atravessavam gerações, e esses mitos uniam, criavam identidade, criavam propósito. A guerra invisível não foi feita de lanças, foi feita de ideias. O Homo sapiens começou a ocupar territórios antes dominados por outras espécies e não apenas ocupava, transformava, criava abrigos mais eficientes, desenvolvia roupas adaptadas ao clima, organizava caçadas com precisão e quando encontrava outra espécie humana, não havia sempre confronto direto. Às vezes havia troca, às vezes havia silêncio, às vezes havia desaparecimento. O desaparecimento das outras humanidades não foi instantâneo, foi gradual. Um a um, os grupos foram se apagando. Os neandertais resistiram por milhares de anos, mas foram perdendo espaço. Os denisovanos deixaram vestígios genéticos, mas nenhum corpo completo. Os floresienses sumiram nas ilhas como um eco esquecido. O Homo na Led deixou ossos em cavernas profundas, mas nenhuma história viva. E o Homo sapiens seguiu em frente, não porque era melhor, mas porque era mais adaptável. Ele não apenas sobrevivia, ele aprendia. Aprendia com o ambiente, com os erros, com os encontros. E essa aprendizagem moldou a cultura, moldou a linguagem, moldou a memória. A memória virou arma. Arma contra o esquecimento, arma contra o caos, arma contra o tempo. E com essa arma, o Homo sapiens começou a construir o mundo. Um mundo feito de símbolos, de histórias, de estratégias. Um mundo onde o passado era lembrado, o presente era organizado e o futuro era imaginado. A guerra invisível terminou sem vencedores visíveis, mas o Homo sapiens permaneceu. E com ele a história que hoje tentamos decifrar em fósseis, em fragmentos, em silêncios. A história que revela que a sobrevivência não foi apenas física, foi simbólica, porque sobreviver não é apenas resistir ao frio, é resistir ao esquecimento. E o Homo sapiens aprendeu a lembrar, aprendeu a contar, aprendeu a imaginar. E essa imaginação foi o que restou. Quando tudo o mais desapareceu, o Homo sapiens venceu, mas a vitória não foi limpa. Ela deixou rastros, pegadas de gelo e sangue, silêncios que ecoam em cavernas abandonadas, ossos enterrados, sob camadas de tempo, fragmentos de outras humanidades que não chegaram até aqui. E a pergunta continua: por só nós sobrevivemos? A resposta não está apenas nos fósseis, está na forma como pensamos, na forma como lembramos, na forma como esquecemos. Porque o sapiens não apenas sobreviveu, ele apagou os outros com o tempo, com a cultura, com a expansão e talvez com o confronto. A ciência ainda debate. Alguns dizem que os neandertais foram absorvidos, que os denisovanos se misturaram, que os floresienses desapareceram por isolamento. Mas a outra hipótese
a hipótese do apagamento, a ideia de que o Homo sapiens, ao dominar territórios, ao expandir sua cultura, ao impor sua linguagem, eliminou o que era diferente, não por maldade, mas por sobrevivência, porque o sapiens é o único animal capaz de destruir para garantir o próprio futuro, capaz de transformar o ambiente, de moldar o mundo, de apagar o passado. E essa capacidade é o que nos trouxe até aqui, mas também é o que nos separa dos que ficaram para trás. O espelho da extinção não mostra apenas o que perdemos, mostra o que somos. Mostra que a inteligência tem um preço, que a imaginação pode ferir, que a cultura pode dominar e que a sobrevivência às vezes exige sacrifício, mas também mostra algo mais profundo. Mostra que a humanidade não é uma linha reta, é uma árvore com galhos quebrados, com raízes esquecidas, com frutos que nunca amadureceram. E nós somos apenas um desses frutos, o único que não caiu, o único que ainda cresce. Cada espécie humana extinta representa uma possibilidade que não se concretizou, uma forma de ser humano que não chegou ao futuro. E entender essas formas é entender a nós mesmos, porque dentro do Homo sapiens ainda vivem traços de neandertais, de denisovanos, de Naled, traços genéticos, traços culturais, traços invisíveis. A pré-história não acabou. Ela vive em nós, vive nos nossos medos, nos nossos instintos, nas nossas decisões. Vive na forma como reagimos ao desconhecido, na forma como protegemos o grupo, na forma como criamos histórias para explicar o mundo. Vive na nossa capacidade de imaginar e de esquecer. Talvez seja isso que nos torna humanos. Não apenas a inteligência, mas a memória, a capacidade de lembrar o que não vivemos, de sentir o que não vimos, de carregar o peso de um passado que não é só nosso, mas da espécie. O Homo sapiens é o último sobrevivente de uma linhagem que o tempo tentou apagar, mas o tempo não apaga tudo. Ele deixa marcas, marcas em ossos, em pedras, em genes, marcas que contam histórias, histórias que desafiam o silêncio, histórias que pedem para ser lembradas. E lembrar é resistir, resistir ao esquecimento, resistir à arrogância, resistir à ideia de que somos o ápice da evolução, porque talvez não sejamos. Talvez sejamos apenas o que restou, o que conseguiu escapar, o que aprendeu a contar histórias. Contar histórias é o que nos salvou. Histórias que uniram, que ensinaram, que alertaram histórias, que criaram cultura, que criaram identidade, que criaram futuro. E é por isso que hoje, milhares de anos depois, ainda buscamos entender o passado. Porque o passado não é apenas origem, é espelho. O espelho da extinção nos obriga a olhar para dentro, a perguntar quem somos, a perguntar o que perdemos, a perguntar o que estamos dispostos a fazer para continuar. E essas perguntas não têm respostas fáceis, mas precisam ser feitas. Por que entender por que só nós sobrevivemos é entender o que realmente significa ser humano. E ser humano não é apenas pensar, é lembrar, é imaginar, é cuidar, é resistir. Inscreva-se no canal Raiz Primitiva e continue explorando os mistérios antigos, as origens humanas e os segredos que a evolução ainda guarda sob o gelo do tempo. A história do homem não começou com palavras, começou com silêncio, e parte dela ainda está esperando para ser desenterrada.